Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. O Congresso Nacional, trabalhou esses últimos 15 dias, esse último mês, aliás, pois ele aprovou uma reforma tributária que estava sendo discutida no Congresso há 39 anos. A reforma aprovada significará simplificação de impostos, maior transparência, fim da guerra fiscal entre municípios e nos dará maior competitividade no mercado internacional. Essa reforma ela será aplicada progressivamente. Ela se inicia em 2026 e estará concluída em 2033. Por quê? Porque é uma reforma tributária que pretende unificar os tributos federais, PIS, CONFINS e IPI, estaduais, o ICMS, e municipais, o ISS. São tributos que apresentam a mesma base de incidência, o consumo, o que justifica a unificação como forma de simplificar o sistema tributário, principalmente a vida dos contribuintes. E olha que o imposto de consumo no Brasil, quem paga mais são os trabalhadores, a classe trabalhadora, porque praticamente o que ela ganha, ela acaba consumindo, Bom, após esse período, o Brasil deixará de ter 5 impostos que serão unificados em um único imposto sobre valor agregado, o famoso IVA. O IVA brasileiro terá 2 componentes: a contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS, a ser cobrada pelo governo federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS, a ser partilhado por estados e municípios. Bom, com essa reforma tributária, quem é que ganha? Vários produtos da cesta básica não pagarão impostos. Outros serviços contemplados: educação, saúde, transporte coletivo, produções culturais, jornalísticas e atividades desportivas. Haverá redução de alíquotas, praticamente em cada setor. Produtos com a alíquota reduzida ou isenta: medicamentos, dispositivos médicos de acessibilidade, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produtos de higiene pessoal, produtos e insumos agropecuários. Também passaram, conseguir isenção as entidades religiosas e organizações assistenciais, como sempre, Bom, pela reforma, os proprietários de jatinhos, iates e lanchas terão que pagar IPVA, porque até agora não pagavam, A sua motinha paga, mas os jatinhos, os iates e as lanchas dos ricaços, nada, Haverá uma cobrança progressiva que vai incidir sobre herança ou doação. E o que eles chamaram imposto do pecado: cigarros e bebidas alcoólicas vão ter uma alíquota maior, visando desestimular o consumo. Portanto, quem gosta de uma bebidinha, vai pagar mais. Se seguirmos a votação, vamos constatar que o PL e o Partido Novo, ou seja, os partidos do chamado Povo de Deus, da Pátria e da Família, votou contra todas as propostas que beneficiavam a classe trabalhadora. Para conferir, basta procurar aí no seu estado o voto de cada deputado ou senador, E vai ver que beneficiava a classe trabalhadora, eles votaram contra. O Congresso aprovou também o chamado pacote fiscal, que foi enviado pelo governo. Inclusive, eu gosto de ouvir os jornalistas de canais progressistas comentando a conjuntura econômica e política. Os rentistas que controlam a economia brasileira jogam o dólar lá para cima, chegou a 6,30, e muitos comentaristas fazem análises morais, como se for bom ou mal. Outros dizem que tristeza, como é que faz isso, como é que agem assim. Bom, o Congresso Nacional vota o pacote fiscal e só aprova a parte que penaliza a classe trabalhadora. E os comentaristas vêm com esse tipo, de análise. Fiquei surpresa quando o jornalista José Paulo Kuffer publicou um artigo com o seguinte título:
Crise do dólar não reflete realidade econômica, mas conflito entre ricos e pobres. Trocando em miúdos, né, a histórica luta de classes entre a classe trabalhadora e a classe dominante. Na realidade, é a luta em torno dos recursos públicos, né? Como é que se distribui esses recursos? Ou seja, quanto e como o governo arrecada, de quem arrecada e como distribui o que arrecadou. Então, essa é a disputa, essa é a luta de classes. Aí os ricos querem não só não pagar impostos, portanto, o governo vai arrecadar pouco deles, como eles também querem todos os benefícios, ficarem com a maior parte dos recursos do que é arrecadado, ou seja, do que vem principalmente da gente, classe trabalhadora, né? Eu já mostrei em outros programas que os ricos pagam pouquíssimo imposto no Brasil. Nós fizemos uma análise em relação ao imposto de renda, né? Quem ganha mais de 600 mil reais por mês e pode estar ganhando até 2, 3 por ano, né? Ou pode estar ganhando 2, 3 milhões por ano, ele paga, graças à manobra que eles fazem, 4% de imposto de renda. E quem ganha mais de 4.664 paga 27,5%. Olha que expressão da luta de classes, né? Quer dizer, não pagam nada, nós pagamos e depois a gente vai ver que eles ficam com a maior parte que nós pagamos. E quando o governo anunciou que quem ganhasse até 5 mil reais, que era uma proposta de campanha, não pagaria imposto de renda, e que quem ganhasse acima de 600 mil pagaria, a grita foi geral, principalmente dos rentistas, ou seja, de quem vive de renda e não produz nada. Se for ver, deve ser 5 mil pessoas no Brasil. Visando encantoar o governo, subir o valor do dólar, que chegou a 6,30, o que leva ao aumento de preços. Então, você já começa a ver aumento de preços de alimentação, por exemplo, né? E esse aumento do dólar gera inflação, o que leva a aumentar a taxa de juros, que prejudica toda a economia, né? Principalmente aquelas pessoas que compram a crédito, que trabalham com cartão de crédito, né? Ou com cheque especial. Os juros vão lá para a estratosfera, né? O que atinge de cheio principalmente os pobres, né? Bom, no final do pacote fiscal, nessa primeira etapa, aprovaram, na realidade, o que atingirá os mais pobres. Por exemplo, o limite do crescimento do salário mínimo. O salário mínimo atualmente está crescendo mais do que no governo Bolsonaro, né? Mas agora, pelo que foi aprovado, vai crescer menos. Por quê? Atualmente o salário mínimo cresce incorporando a inflação e mais o PIB, né? Agora será somente 2,5% do PIB. Se o produto interno bruto crescer, que é o PIB, né, crescer mais do que 2,5%, só vai incorporar os 2,5% para o aumento do salário mínimo. O abono salarial que atingia quem ganhava até 2 salários mínimos. Agora só terá direito quem ganha até um salário mínimo e meio. Em relação ao benefício de prestação continuada, né, que atende pessoas, né, com dificuldades, com deficiências, com idosos, etc., pouco se mudou em relação ao atual, passando-se apenas a exigir o recadastramento, mas o governo terá que assegurar condições para que todos possam se recadastrar. Em relação à mudança para pedir os super salários, né, quer dizer, gente que ganha 44 mil e aí vai inventando penduricalho, né? Agora mesmo, acho que no Mato Grosso tinha um penduricalho ceia de Natal, né? Eles vão, e no fim, aí desembargadores, principalmente gente do Ministério Público, né? Altos funcionários, acabam ganhando 100 mil, 100 e tantos mil por mês, né? Graças a esses chamados penduricalhos, né? Agora, o texto, né, foi aprovado, mas se deixou brechas e a regulamentação será feita depois, né? Que é uma forma de continuar a pressão para ver se continua tudo como antes, né? No quartel de Abrantes, né?
Bom, as mudanças do imposto de renda, né, que eu já tinha mostrado, essas ficaram para 2026. Bom, então, enquanto classe trabalhadora, vamos nos preparando para incluir os ricos no imposto de renda, passar a cobrar imposto sobre dividendos, que eu mostrei que o Brasil e a Estônia são dois únicos países em que os dividendos, ou seja, os lucros que se recebem de uma empresa, né, pelos lucros que ela teve e divide entre seus acionistas, eles não pagam um tostão de imposto de renda. As grandes fortunas não pagam imposto, não é como imposto de renda. As grandes fortunas não pagam imposto, as heranças não pagam pouquíssimo imposto, né? Então, nós temos que lutar, e 2025 deve ser a base para a gente pensar que temos que nos organizar, ir para a rua e exigir que os ricos paguem impostos nesse país, né? Em 1979, o Paulinho da Viola fez uma música chamada Pode Guardar as Panelas, que relatava as dificuldades de sobrevivência da classe trabalhadora, né? Nesse sentido, a democracia não chegou à classe trabalhadora, pois a classe dominante acha que ainda estamos na escravidão e para a grande parte da classe trabalhadora, a realidade descrita pelo Paulinho nessa música continua a mesma até hoje, né? Então vamos lá? Paulinho da Viola, Pode Guardar as Panelas.